Olá você que me acompanha neste canal, neste perfil, nesta página e nesse canal no Rumble. Depende de onde você vai estar acompanhando. Esse não vai ter censura dessa vez, de nenhuma das plataformas. Você vai ouvir meu som diretamente, porque não vai estar tocando aqueles assuntos que não podem, não é mesmo? Eu não sei porque está gravando esta tela aqui, eu vou tirar para vocês não vão estar vendo. Mas eu estou, agora sim vai aparecer para vocês esta tela. Eu tenho várias versões da Bíblia aqui, inclusive eu tenho a minha Bíblia de Jerusalém. Mas eu vou pegar hoje a nova versão Almeida atualizada. Nicolas, tem alguma... O porquê você escolheu? Não, não tem. Bom, eu pesquisei assim, ó, versículos sobre o véu da Bíblia. Sabe por quê? A CCB tem um costume que a diferencia das outras, para dizer que é a diferentona e a mais certinha, que o uso do véu é necessário. O uso do véu é importante, porque está na Bíblia, é uma ordenança a se fazer. Bom, primeiramente, quem ordenou isto? Segunda pergunta, a quem devemos imitar? Eu tenho várias outras perguntas, mas vamos ler o texto primeiro? Olha, eu achei esse verso aqui, em 1 Coríntios 11, 14 e 15, mas porcaria nenhuma, a gente não vai direto no verso, a gente vai pegar tudo. Então, 1 Coríntios 11, tá bom, vamos lá? Vamos ver de uma vez por todas se o Nicolas apoia as mulheres usarem véu? Vamos lá? Nicolas, tem algum problema? É culto pagão usar véu? Vamos lá, vamos lá. Olha aí. Sejam meus imitadores. Quem que tá escrevendo? É Deus? Não. Quem que tá escrevendo 1 Coríntios 11? Paulo. Que o nome em hebraico original é Shaul. Fica calmo que eu não vou te empurrar nome verdadeiro de Deus. Porque o nome verdadeiro do Criador mais certo no hebraico é o que menos tem as pessoas que seguem. Por exemplo, de Yeshua tem um monte, com aquele nome mentiroso de Yehoshua, por causa das vogais dos sinais maçoréticos que colocaram no tetragrama e em outros nomes que não deveriam ter colocado. Mas esse é outro assunto, não vou entrar nisso agora. Quando fazer uma série de detonando cada nome existente, nome por nome, pelo hebraico, aí sim, aí o bicho vai pegar. Mas saiba, se você se apega a nome, você não se apega ao Criador. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, estamos fugindo do assunto aqui. Quem que está escrevendo 1 Coríntios 11? Quem que está escrevendo esta carta aos Coríntios? As pessoas de Coríntios? Se você estivesse vendo um vídeo num canal protestante ou num canal católico, muito provavelmente você estaria ouvindo: quem que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas de Corinto? Por quê? Porque pela repetição a gente entende, erroneamente, mas entende, que a igreja é o templo religioso, é a denominação religiosa física e não as pessoas. Quando alguém fala: o que é igreja para você? A grande maioria atualmente vai responder que se trata lá do templo, onde ela vai. Mas se ela perceber, se ela saber como é você, ela vai te responder certo. Porque ela sabe, mas ela não pratica. Ela não pratica ser igreja. Calma que eu não tô fugindo do assunto mais, eu tô dentro do assunto, você vai entender. Então, quando algum pastor, ele já começa manipulando as igrejas de Coríntios. Nicolas, como está manipulando se algumas passagens está escrito igreja? Bom, gente, igreja vem do termo grego eclésia, que quer dizer chamados para fora. Bom, só por esse significado, eu não vou entrar no grego hoje, por enquanto. Não vai ser preciso. Esse texto em específico não vai ser preciso. O porquê? Qual sentido faz você chamar... Imagine você antigamente, alguma pessoa que está dentro
de um templo religioso. Imaginou? Você sabe. Imagine qualquer liturgia. Se imaginar protestante, imagine uma liturgia pentecostal ou batista, qualquer outro lixo. Ou até mesmo da CCB, que é uma seita. Imaginou? Pronto. Como que você vai aplicar essa prática que ela está fazendo? Como que você vai aplicar ao lugar que ela está, que ela está indo, ela está dentro, a o termo eclésia, que quer dizer chamados para fora? Hã? No grego, que eles dizem que é original, que não é original, essa quase que eu falo um palavrão aqui, que não é um palavrão, mas essa porcaria, esse cocô, pra não falar outra palavra com B e termina com osta, de grego, essa desgraça, que homenageia mitologias e tudo mais, é o que tem hoje pra ler o Novo Testamento. Obviamente que esse não é o nome, vamos dizer, original pra se dar às pessoas que estão fora. Mas dentro até mesmo da manipulação do grego, a gente sabe e desconstrói as mentirinhas que eles em muito tempo, ou em centenas de anos, ou até mesmo séculos, vão montando que você dá um chute e cai tudo, essa porcaria. Não é um dar um chute lá no irmão da denominação, não. Não pega minhas palavras mal, não. Não é alguém agressivo que vai te enfiar água lá abaixo, que vai apertar sua garganta. Porque quem faz isso é justamente religiosos e eu sou prova viva disso. Bom, não existe igreja em Coríntios. Não existe igreja lá de Filadélfia e da sei das contas. Essas, quando eles falam igreja, eles, por associação, pegam os fiéis nisso e para dar uma legitimidade no que eles estão falando. Bom, ele está falando dentro de um templo religioso, dentro de uma denominação, que é mais certo assim nomear, religiosa. Então, ele vai falar igreja para a pessoa associar aonde que ela está. Mas, ó, nem vou entrar no termo igreja em português, tá bom? Eu vou entrar no termo igreja no grego, que é eclésia. Qual é o sentido de você aplicar o termo eclésia, igreja, para o lugar onde ela está? Ou até mesmo para a prática dela ir para esse lugar. Como? Ela tá para fora? Por quem que ela foi chamada? E aonde que ela está para fora? Isso tem duas. Eu não tô fazendo o sinal do L aqui, do Lula não, e daí na maçonaria. Fica calmo. Hã? Esses dois. Vou fazer assim, esses dois. Quem chamou ela pra ir lá? E como que ela está fora? Que é chamado para fora? Mas tá bom, vamos lá. É para as pessoas de Coríntios. Pronto, esta é a igreja. Quando é em Apocalipse é para cidades. É cidades ou pessoas. Não tem templo, já foi destruído, cara. Mas vamos lá. Olha como Paulo começa. Já é um pouco estranho. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador do Messias. Aqui está o termo blasfemado grego, que eu não vou entrar nem nessa porcaria desse Cristo aí. Então, assim. Bom, se você já aprendeu e já imita o Messias, você não precisa imitar Paulo. Tá certo? No que você precisa imitar quem? O Messias ou Paulo? Bom, se você imitar Paulo, você vai incorrer nos mesmos pecados, nas mesmas idiotices, nas mesmas bobices que ele ainda incorria. E que algumas coisas do farisaísmo ainda estava presente no seu ser. O Nicolas agora mudou de opinião. Não, eu continuo defendendo Paulo. Ele não era mentiroso. Ele acreditava no que escrevia. Mas ele não é o Messias. Nenhum homem da Escritura é Deus. Nenhum homem da Escritura é Jesus. Você não percebeu isso? Nem tudo que eles escreveram está certo. Tá bom? Alguns pequenos textos se é que escreveram. Tá bom? Não estou colocando em dúvida as Sagradas Escrituras. Eu estou colocando em dúvida aquilo que acrescentaram, aquilo que retiraram e aquilo que querem entender em cima.
tá bom? Ou até mesmo que escreveram, mas que não condiz com o Messias. Por isso que a chave principal para você entender toda a escritura sagrada é o Messias. Partindo do Messias, você conhece o Pai de verdade, que é Ele mesmo. Vamos parar com essa trindade? É outra desgraça também que eu tenho que fazer um texto, um vídeo. Mas vamos lá. Sejam meus imitadores como eu também sou imitador do Messias. Bom, eu não preciso ser imitador do Paulo. Eu não sigo Paulo, nunca fui imitante dele. Então você do Messias. Então, para mim isso daqui não serve. Eu não vou ser imitador dele. Ele está escrevendo para os coríntios. Provavelmente o povo era apegado de alguma forma a ele, ou daria um crédito para ele se ele falasse dele, aí apontasse o Messias. Porque talvez se ele falasse direto do Messias, o povo não ia querer, né? Isso é uma conjectura minha. Não é buscando desesperadamente defender o ponto aqui de visão, tá bom? Mas para mim não serve. Mas vamos lá. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como as transmiti a vocês. Ele está elogiando. Ele não começa aqui. O 1 Coríntios não começa aqui. Esse é o 11 que dividiram a Bíblia assim. O teólogo lá dividiu em 1000 e tantos, né? Não vou cometer o erro de dizer aqui. Mas eu tenho o livro ali, qualquer forma, eu pego como uma referência bibliográfica. O original não tava assim, não era dividido assim. Nem esse 3, 4, essa desgraça aí, tá bom? Mas vamos lá. As tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Ou seja, Paulo é o apóstolo Shaul, né? O emissário Shaul, ou como você quer dizer, apóstolo Paulo. Ele transmitiu uma tradição para os coríntios. E ele se alegrou e estava elogiando esse pessoal, porque além de se manterem, de ter retido as tradições, provavelmente se manteram naquilo, não desviaram. Entende? Daquilo, da tradição. Tradição é importante para a salvação? Não. Lembre-se do que foi alertado sobre as tradições. Você lembra? A gente chega lá. Então, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim. E retém as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Então, Paulo transmitiu tradições às pessoas. E também ele estava elogiando porque se lembravam dele. Ok. Quero, porém, que saibam que o Messias é o cabeça de todo homem. Tá bom. Quem é o cabeça de todo homem? O Messias. Tá bom. E o homem é o cabeça da mulher. Então é como se fosse uma hierarquia. Vamos pensar numa hierarquia? O Messias aqui em cima, o homem aqui e a mulher aqui. Até então parece que é isso. Tá bom? E o Criador é o cabeça do Messias. Então tem alguém mais acima ainda desses que já foram apresentados. O Criador. Tá bom. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Bom, ele desonra ao Criador, porque quem é a cabeça do homem é o Messias, que aqui está o termo grego blasfemado, Cristo. Bom, não. Será que pode ser? Tem essa hipótese. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Tá. Aqui, o que Paulo imaginou quando ele escreveu isso para os coríntios? A sua própria cabeça. Tá. O homem, tá, ora ou profetiza, não existe mais nos dias atuais, então não se aplica a nós, já começa por aí. Por quê? Porque ele está escrevendo para Coríntios. Ah, Nick, se for isso, então os preteristas estão certos. Eles não estão certos, é mais uma seita, que eu vou talvez fazer até uma live derrubando essas mentiras deles. Mas vamos lá. Ora ou profetiza, já não é para os dias atuais, porque não há mais profetas nos dias atuais, ok? Mas, ó, tá bom, beleza.
como que o homem desonra sua própria cabeça? Bom, se ela estiver coberta. Coberta com o quê? Aí é o problema. Coberta com o quê? E quem é a própria cabeça do homem? A cabeça do homem ou o Messias? Pense. Eu quero que você pense. Você entendeu? Eu não vou voltar. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Bom, temos que saber. Deixar coberta com o quê? Com o Messias? Com o homem? Porque o homem é a cabeça dela. Será que Paulo tá falando que toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta não tem um homem acima dela, então ela desonra sua própria cabeça? Mas a cabeça já não é o homem? Eu não tô criando confusão, a gente vai explicar. Tá bom? Porque é como se ela tivesse rapada. Bom, então, quer dizer, se a mulher faz todas essas coisas, a mesma coisa que o homem, mas tem a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse rapada. Bom, aqui, no caso da mulher, ela desonra mesmo a sua própria cabeça, já não é o homem, tá certo? A sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Beleza, ok. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, como que ela vai cobrir a cabeça? Se ela ora ou profetiza e Paulo não está falando contra isso, então quer dizer que ela não está descoberta a cabeça porque ela está sem o Messias. Então a cabeça da mulher, aqui não é o Messias nesse caso. É também, entenda. Mas nesses versos que eu estou lendo para vocês, não é ele. Não apareceu ainda, tá bom? Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, cobrir com o quê? Vamos lá? Cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Então não tem como ela pegar o homem e colocar em cima dela. E também não tá no figurativo pro homem, para ela cobrir a cabeça. Por quê? Sem o homem. Então quer dizer que Paulo era muito entre aspas, tá? Porque machismo não é o que se diz hoje. Machista, ele estava falando que se a mulher não tiver o homem em cima dela, então que ela rape a cabeça. Não pode ser isso. Aqui está falando de tradição. A tradição tá ligada a isso, de relacionamento. Vamos ler mais um pouco? O que é que tem que estar em cima da cabeça da mulher? Vamos lá. Mas é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória do Criador, mas a mulher é glória do homem. Isso é na cabeça do Paulo, né? Eu não concordo com isso, porque a mulher também é glória do Criador. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Tá? Então quer dizer, na cabeça dele, e o que ele está transmitindo para os coríntios é que a mulher está aqui, um pouco mais abaixo, né? Nada de se espantar por aquela desgraça daquela época. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Paulo está mentindo aqui? Não. Ok. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Que sinal é esse? Que Paulo está falando de tradição? Paulo começou ali falando de tradição, que está elogiando eles. Portanto, ou ele está recomendando algo que já estava sendo feito e parou, mas muito provavelmente não. É algo novo que ele está orientando o pessoal de Coríntios. O que seria? Vamos lá. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Seria o homem?
Por causa dos anjos, o homem em cima da cabeça. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem do Criador. Então aí sim, é a primeira vez que ele dá uma conotação positiva para a mulher. E aí coloca ela mais acima ainda, né? Que um depende do outro. Beleza. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore ao Criador com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza nos ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então, Paulo até então vem falando de tradição, que eles devem fazer isso, mas ele não queria entrar muito no meio, não. Jogou pro povo, ó, joga entre vocês aí. E aí, o que vocês fazem? O que faz? O que faz? Hã? Jogou pra eles. Não quis continuar muito, não. Mas tá. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as pessoas do Criador. Vamos verso por verso. Se você é da CCB e não viu o que está escrito nisso daqui, você é muito cego. Vamos lá de novo? Eu poderia ficar aqui 3 horas buscando referência bibliográfica, buscando no grego, buscando os costumes da época, citando autores. Eu vou citar 2 e você pesquisa também, tá ok? Mas vamos lá de novo? Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador do Messias. Eu já disse pra vocês que é pra vocês me imitarem? Não. Porque eu não concordo com isso. Eu também não concordo com o que Paulo falou. Mas talvez se eu fosse algum dos coríntios na época, eu concordaria. Porque ele está escrevendo para uma pessoa, um grupo de pessoas no local de Coríntios, com uma cultura diferente da minha. E com os exemplos que eu tenho a não ser seguidos, mais do que a ser seguidos nas escrituras e na minha vida ao meu redor. Então, eu não vou ser imitador de Paulo, nem a pau. Eu quero ser do Messias. Então, o Paulo não está na frente do Messias para eu ter que imitar ele. Eu estou imitando o Criador. Não. O Salvador, não. Eu imito direto o Salvador. Eu não preciso de Paulo. Não preciso de Paulo hora nenhuma. Não preciso de Moisés. Não preciso de Jacó, Abraão. Eu não preciso. Eu preciso somente do Messias, que é o Criador. Tá bom? Eu não tô descartando o Criador, é ele mesmo. Você não entendeu ainda? É tão claro. Mas ok, não vou entrar nisso. Então pra mim não serve. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim. Paulo falando. E retém as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Paulo está escrevendo na carta aos Coríntios para uma cultura, para um povo em específico. E tanto que ele tá falando de tradição. Olha, tradição. Quero, porém, que saibam que o Messias é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Lembra da hierarquia? Vamos pensar numa hierarquia. E o Criador é o cabeça do Messias. Quem está montando essa hierarquia? É eu, com base nas palavras de Paulo. Por que nas palavras do Messias? Porque aí não teria hierarquia. Então você já sabe diferenciar a quem você quer imitar. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. O homem desonraria o próprio Criador só porque está com a cabeça coberta? Bom, se o Messias é a cabeça do homem, como ele poderia estar desonrando o Messias se ele está com a cabeça e o Messias acima dele? Então aqui não é. Já mata essa. Tá bom? Já mata essa hipótese. Então, todo homem que ora profetiza com a cabeça coberta. Então, o que eu imagino daqui? Algum objeto. Alguma coisa. Algum pano. Vamos pensar nisso agora? Um pano. Vamos colocar um pano agora? Vamos introduzir esse elemento
Eu não coloquei antes para não complicar. Você tá entendendo até aqui? Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, vamos imaginar com um pano, que é uma hipótese que pode se levantar, desonra sua própria cabeça. Ou seja, desonra talvez ao Messias ou a própria cabeça dele mesmo, a sua integridade de homem. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, então aqui já não é o Messias de novo, tá certo? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Tá. O homem não pode ter a cabeça coberta, descoberta ele pode, porque ele não vai estar desonrando a ninguém, nem a ele próprio. Mas a mulher tem que estar com a cabeça coberta. É isso que Paulo está falando aqui. Com alguma coisa. Não é com o Messias. Não. Não vai fazer muito sentido. O mais plausível ainda, vamos dizer, é com pano. É com algum pano. Tá bom? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. Ou seja, desonra ela própria e desonra ao homem acima dela. Porque é como se a tivesse rapada. Faz mais sentido ser ela própria do que o homem. Porque aqui fala, é como se a tivesse rapada. Rapada o quê? O homem? Não, ela mesma. Então, a própria cabeça é a cabeça dela mesma. Ok? Tá. Então, Paulo aqui está falando a cabeça descoberta da mulher. Desonra ela própria, é como se tivesse rapado o cabelo. Por que disso? Gente, era um povo com as tradições da época, para uma cultura específica da época. Não é para nós hoje, tá certo? Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, ou seja, cobrir com algum objeto, com algum instrumento, com alguma coisa, mas desde que esteja coberta. É alguma coisa física aqui em cima. Então, vamos dizer, um pano. Vamos lá. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Por que Paulo está tão incisivo nisso? O que tinha de mais nessa região? Já chego lá. Mas, se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, rente é cortar curto, tá? Que ela cubra a cabeça. Então, se você não quer rapar o cabelo e nem cortar curto, então cobra a cabeça. Porque aí você vai estar honrando a sua própria cabeça, tá bom? Porque o homem não deve cobrir a cabeça. Então já sabe que aqui em cima não está falando do Messias, tá? A cabeça coberta do homem. Eu tô falando aqui, ó, nesse verso. Não vem confundir com isso daqui não, tá bom? Cecebianos, tá bom? O homem não deve cobrir a cabeça. Ok, não deve. A mulher é que deve. Por que será? Por ser ele imagem e glória do Criador, mas a mulher é a glória do homem. Por isso que ela tem que estar com a cabeça coberta por um pano. Tá bom? Porque o homem não foi feito da mulher. Ele continua listando os motivos que levam ao homem não poder cobrir a cabeça e a mulher sim. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Por causa dos mensageiros. Para de imaginar que anjo só, toda vez que aparece na escritura é com asa. Procure saber a definição de ângelos e você vai saber. Por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Sinal de autoridade ainda está falando de um pano. No Criador, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem do Criador. Então não tem esta distinção
igual às vezes Paulo falava, incorria nisso, entre o homem e a mulher. Os dois se unem, cara. Esse é o natural, tá bom? Esse é o que vem do Criador, tá bom? Não existe a distinção. Não existe distinção ao pai entre gay e lésbica. Eles serão aceitos e vão entrar no reino dos céus. Eu quero que qualquer um me prove e refute lá os textos que eu produzi. E de 1 Coríntios, de Romanos, de Levíticos, tá bom? De Judas e Mateus, que eu acho que nem ainda saiu pra vocês, mas tá aqui, uma hora eu solto. Então, o Criador não tem isso, não tem essa distinção. Ele criou seres assim. Os gays, alguns nasceram gays, outros foram traumatizados, escolheram serem gays. Foram meio que, vamos dizer, quase ou que obrigados a isso. E tudo bem por isso. Ninguém vai morrer. Ele não vai te obrigar a dar o bumbum. Tá certo? Fica tranquilo. Você é mulher, você não vai largar do seu esposo pra ficar com ela, a não ser que você queira. Tá? Então é isso. Então, o homem é independente da mulher, porque no Criador não tem isso. Não tem isso de, olha, tem que ser assim, o homem aqui e a mulher aqui embaixo. Não. Isso era coisa dos judeus, de farisaísmo, daqueles hipócritas religiosos daquela época. E ainda é hoje. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore ao Criador com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Agora já não é uma pergunta, é uma afirmação. Se Paulo tem tanta voz assim para CCB, então eles deveriam ler esta carta novamente e ver este trechinho. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Lê de novo. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore ao Criador com a cabeça descoberta? Óbvio que a resposta de Paulo, e também daquela época, seria não. Não é honroso isso. Não é apropriado que ore ao Criador com a cabeça descoberta. Não é apropriado. Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, para ela uma glória, ou seja, o cabelo comprido é uma glória para a mulher. Por quê? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O cabelo que foi dado para a mulher foi dado em lugar de véu. Oh, meu papai. E mesmo que alguns tentam falar assim, não, Nicas, pois o cabelo lhe foi dado no lugar de véu, diz do homem. Não encaixaria ainda. Ainda teria muitas pontas soltas que você teria que correr para tentar explicar. Uma das vezes que aparece véu, tá certo? Que aparece véu nas escrituras é quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo no madeiro que não é a cruz. Vou fazer um texto ou um vídeo, uma live refutando isso daí. E também o véu do santuário, que era o lugar para entrar no Santo dos Santos, naquele templo, aquela tenda ali e tudo mais, Arca da Aliança no Antigo Testamento. E agora véu, tá bom? Era algo para cobrir mesmo, tá? Então o cabelo que foi dado à mulher fica no lugar do véu. Não precisa disso. Tá certo? Mas tem alguma coisa que Paulo insistia que as mulheres tivessem. Por quê? Vamos lá. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, parece que Paulo está olhando para as pessoas de hoje e escrevendo isso. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós, ou seja, aqui não inclui os coríntios, que ele está escrevendo para eles, ou seja, os coríntios, vocês querem discutir essa questão que eu levantei aí para vocês?
Saiba que a gente não tá nesse meio, não. Por quê? Não temos tal costume. Vamos abrir aqui, ó. Dicionário. O que é costume? Hábito. Prático frequente. Regular. Ou modo de pensar e agir característico de pessoa ou grupo social. Nem as pessoas do Criador. Então, vocês querem continuar a discutir essa questão de pode ou não véu? Saiba que a gente não tem isso. Aqui entre nós não precisa, não tem isso. As pessoas do Criador não ficam discutindo essas bobices, essas idiotices. Tá bom? Não tem tempo pra isso. O que vai querer discutir? E aqui ele já dá bronca. Até aqui Paulo elogia eles por causa das tradições que ele passou. E esse da cabeça coberta é um costume. Essa instrução não vem do Criador dos céus e da terra. Não vem do Messias. Não foi ensinado pelos Messias. Não foi ensinado pelo Criador. Foi dito por Paulo para um grupo específico, para as pessoas de Coríntios, daquela época, que ele deixou na mão. Ele falou assim, ó, tal. Mas, ó, vocês julgam aí, tá bom? Mas sabe que nós aqui não tem disso. Ele levantou uma bola e bateu essa confusão pra eles. Ah, faz aí o que vocês quiserem. Eu tô errado das minhas colocações? Ó, nós não temos tal costume. Eles não tinham costume. E as pessoas do Criador também não. Agora, os cecebianos, feitistas, que dizem que os únicos que vão pro céu, eles é que estão certo. Que o costume deles estão certo. E eles vão pro céu porque são mais bonitinhos e cheirosos do que aquele mendigo que eles passam do lado e nem olham na cara. Eles são as pessoas do Criador? Bom, se Paulo era o perfeito, se Paulo tem tudo que ser levado a sério, você tem que levar Paulo como se fosse o Messias, então leia isso, cecebianos, e destrói o seu templo de pedra nojento. Destrói esse costume pelo menos, porque era um costume pro povo daquela época. Nicolas, colocar o véu sobre a cabeça é prática pagã? Até onde eu sei não. Mas sabe por quê? Vou dar o nome de dois autores, que é óbvio que é religioso, porque religioso só acredita em religioso quando o religioso fala. Então desta vez eu vou dar dois escritores aí pra vocês. Gordon de Fee, ele comenta sobre 1 Coríntios que existia as servas, deixa eu ver o nome da deusa, de Afrodite. E elas eram prostitutas cultuais. O mesmo que Paulo desce a lenha em 1 Coríntios daquela questão dos devassos. Nem os hipócritas, nem os efeminados. Que algumas traduções idiotas trazem homossexuais que não é homossexual. Não está falando de homossexual. Não tem construção nenhuma que leva a homossexual. Não tem nada a ver. Então, que Paulo condenava, que ele fala em suas cartas aos Romanos, por exemplo, em Coríntios, é isso, de prostituição cultual. Que não se deve fazer essa desgraça. Sendo homossexual ou não, não está ligado ao gênero, ao sexo da pessoa. Está ligado ao modo que ela usa o seu sexo, o seu ser para alguma coisa. Se ela usa o seu ser para idolatria, ela incorre em idolatria e está em pecado. Seja ela hétero ou não. Não está ligado se ela se está dentro do acrônimo LGBT. Tá certo? Então Gordon de Fee comenta que existia a deusa Afrodite naquela região e que as prostitutas cultuais cortavam seu cabelo bem curto ou até raspavam. E eu nem vou entrar nessa nojeira desgraçada de sexo depravado daquela época,
tá certo? Porque a minha alma estoura só de imaginar. Então, Paulo dá se essas suposições, se isso estiver correto, porque eu ainda não tenho referência, referência não é bíblica, né? Referência bibliográfica. Para isso, eu trato como uma hipótese, uma suposição do escritor Gordon D. Fee, tá bom? Porque vindo de religioso, você tem que analisar tudo. Então, se isso está certo, faz mais sentido o que Paulo está falando. Por quê? Porque é a mesma coisa na sua região. As mulheres, agora, vamos dizer um exemplo, que usam a camisa com o ombro aqui à mostra, quer dizer que elas faz parte, vamos dizer, de alguma facção criminosa que mata, estupra e tudo mais. Tá. E aí você não tem nada a ver com aquilo, tá bom? Você saiu daquilo ou nunca foi daquilo. E aí você conhece o Messias e tudo mais. E aí vem Paulo escrevendo a você, a todo o povo da região, que não usem aquilo, mas usem coberto o ombro, porque isso seria mais bonito para o Criador. Imagina alguém vendo você orar ou fazer alguma coisa com o ombro aqui à mostra. Nesse exemplo que eu te disse, eles aí iam te ver e falar: Nicolas, o que alguém tem a ver com a roupa que eu me visto? Calma, é um exemplo. Aqui é mais sério ainda, é um exemplo bobo para você entender. Aqui é mais sério ainda o que Paulo está falando, tá bom? Então, assim, se existia mesmo um culto a Afrodite lá, era para diferenciar o povo do Criador, temente a ele, das prostitutas cultuais. É honroso uma mulher que tem um homem, por isso que Paulo coloca o homem. Por isso que essa suposição, vou buscar trazer referências da próxima vez que eu tocar nesse assunto ou não. Eu tenho 3 para apresentar, mas eu quero mais. Que existia esse culto lá, esse culto nojento, e era para diferenciar das demais. Porque imagina você é mulher. Por isso que Paulo coloca que o homem é a cabeça da mulher. É um sinal de machismo? Não! É porque ela desonra o homem e é desonra para ela mesma não ter a cabeça coberta. Porque quem tinha a cabeça descoberta, cabelo curto e raspado, eram as prostitutas cultuais. Sempre o povo do Criador não pode seguir o modismo, não pode se comportar da mesma maneira que as pessoas que não são do Criador. Não estou dizendo que não possa se relacionar de alguma forma, mas não é para se portar do mesmo jeito. Tá bom? É isso, faz muito sentido. E outro escritor que coloca isso é Douglas Stuart. Procure saber, outro provavelmente um protestante religioso, mas aquele religioso agora se é protestante eu não sei. Também explica isso. Então faz muito mais sentido do porquê Paulo coloca o homem aí. O que o homem tem a ver? Se é para uma instrução que é para não desonrar e tudo mais, por que ele coloca o homem? Se o homem não precisa disso. Entende? Óbvio, porque lá em Coríntios tinha homem também. Mas não é mais fácil escrever só pra mulher, pô? O pessoal já não entender? Mas não, faz mais sentido com essa suposição. Que tinha um culto de Afrodite, as prostitutas cultuais raspavam seu cabelo. E nem vou falar a nojenta, desgracenta que acontecia. E pra diferenciar, você coloca alguma coisa na cabeça, um véu, por exemplo. Aí pronto, um véu. Para se diferenciar dos demais. Agora, Nicolas, tá bom. Paulo estava falando do véu, que tem que usar. Ok. Então você concorda com a CCB? Não.
Por quê? Porque quem disse isso foi Paulo, e eu não sigo Paulo. Eu não imito Paulo. Eu não obedeço Paulo. Eu obedeço ao Messias. Eu sigo ao Messias. Segundo, tem tanta coisa que passa na minha cabeça que eu tenho que fazer um filtro na hora de falar. Mas ok. Segundo, era para os coríntios, não era para nós. Dá pra ver no contexto inteiro. Não tem algo pro futuro aqui. Terceiro, é uma tradição e costume daquela época, para aquela cultura. E por quê? Casa do culto da Afrodite, para se diferenciar das demais. Hoje tem culto para Afrodite? Pode ser que até tenha. Mas você precisa agora usar um véu para as pessoas saberem quem é você ou não? Não, se usar um véu, as pessoas vão imaginar. Ou você é filha da prostituta, quer dizer, ou você é da prostituta, ou seja, da igreja católica, ou uma das filhas dela, mais precisamente a CCB, daquele safadinho do Luiz Franciscon, que montou a denominação, se não me engano, em 1910. E aí, como que fica? Como que fica? Essa é a pergunta que eu tenho pra fazer. Tá, devemos seguir Paulo, ok? Deve-se seguir Paulo? Não. Mas que Paulo falou que é verdade, tem que usar o véu, ok. Primeiro, Paulo escreveu pra quem? Responde aí, Cecebianos. Anota. Mostra pro seu ancião, se você tiver coragem. Anota. Primeiro, Paulo escreveu para quem? Segundo, aqui trata de tradição, costume ou uma ordenança. Ok? Terceiro, a carta inteira é mais para um conselho ou algo que Paulo está ordenando? Quarto, isso interfere na salvação? Eu tô falando dentro do texto, porque não tem outros textos que concordem com isso daqui. E o que leva a crer que era só para aquela cultura, para aquele povo em específico daquela época. Tá bom? Anota aí. Eu desafio qualquer ancião, qualquer obreiro, qualquer diácono da CCB a me mostrar na Bíblia, aqui nesse texto, que é para as pessoas de hoje. Quinta pergunta. Pode surgir mais. Se Paulo e os demais não tinham esse costume, e nem as pessoas do Criador, quem é que tem esse costume e tradição hoje? Tem os dois grupos. Eles e nem as pessoas do Criador. Se eles não tinham esse costume, quem é que tem o costume? Não pode estar dentro desse grupo. Então não é nem pessoas do Criador e nem Paulo e os demais. Quem que sobra? Bom, refutado? Precisa de mais? Será que o Nicolas está tendo uma interpretação diferente, mentirosa? Bom, se eu estou mentindo, eu quero que você pegue a sua Bíblia e me mostre. Ou você tem Bíblia pra quê? Só vai esperar a revelação mentirosa do ancião? Eu desafio esse Deus dos anciãos da CCB, tá? A Congregação Cristã no Brasil, a me refutar. Se refutar, eu apago o perfil. Eu faço antes do Facebook fazer. Eu apago, eu excluo. Tá certo? Eu nunca mais falo desse assunto com ninguém. Mas enquanto isso, seja verdadeiro Criador e o homem mentiroso, conforme o que está escrito. Tá certo? É isso. Conclusão? Paulo está escrevendo para umas pessoas daquela época, não está ordenando, está dando um conselho por causa do que acontecia ali no meio. Imagina você mulher, na época,
talvez você era uma... Vamos imaginar esse caso só para finalizar. Imagina o caso, eu vou finalizar. Você, mulher que está me assistindo, que o Pai te abençoe, viu, minha amada? Você era uma prostituta cultual de Afrodite. Conheceu o Messias e foi liberto daquela desgraça. E, óbvio, você tinha o cabelo raspado ou curto. E você começa a ser batizada, a entrar, ou seja, a entrar na doutrina do Messias. E Paulo envia uma carta que, olha, é desonroso, na opinião dele, que a mulher não tenha a cabeça coberta por alguma coisa. E é desonroso pro esposo dela e para ela própria orar, por exemplo, ao pai com a cabeça coberta. É descoberta, no caso. Por quê? Porque ia ser confundida, ia pegar muito mal para os demais. Ia ser confundida com os demais. E o povo do Criador não pode ser assim. Não pode ser confundindo com os outros. Tá certo? Então é essa a conclusão final. Aqui embaixo ele já não pode elogiar. Aí começa aqui, ó, nas costas. Aqui ele detona a Santa Ceia que é praticada nas religiões hoje em dia. Né? Se algum religioso quiser tratar de Santa Ceia, ou um dia eu ia entrar nesse assunto da ceia, vai pegar esse texto de 1 Coríntios 11 e vamos a partir daqui ler tudo e explicar verso por verso o que está escrito. Parece que nem desenhando os cecebianos entendem. Bom, cecebianos, deixa eu te falar. A seita de vocês foi fundada em 1910 por Luiz Franciscon. Franciscon batizou a pessoas fora da denominação de vocês. Se ele era um homem de Deus, ele foi designado por Deus e Deus mandou construir a CCB e a CCB é de Deus. Como pode o mesmo, o Luiz Franciscon, ter saído da CCB? O fundador de vocês caiu da graça? Deus não é suficientemente bom para manter o seu servo Franciscon dentro da doutrina? Que estranho. Bom, ceitistas por quê? Vocês se apegam em tantos costumes, em tantas doutrinas de homens e se esquecem do Messias. É tão cegos que não é nem permitido vocês lerem, porque com uma simples leitura aqui da escritura, eu estou usando a em português, eu não estou usando o grego, eu não estou usando a versão católica, não. Se quiser eu pego até a sua Bíblia, ô cecebianos. Eu esqueci até de fazer isso. Buscar onde tem uma Bíblia da CCB e abrir aqui com você. Das duas, uma. Obviamente, seu líder religioso esconde isso de você e não permite que você leia e a castelinho de areia da denominação CCB caia. E ele caia em descrédito. E aí fala, a letra mata. Outra coisa fora de contexto, que é facilmente derrubado pelo próprio contexto, onde é falado a letra mata. Tá certo? E segundo, ou na Bíblia dos cecebianos não tem estes versos. E se tem, modificaram, ou seja, manipularam, traduziram para as outras palavras. Assim como fizeram com a João Ferreira de Almeida e tantas outras. Bom, é aqui que eu finalizo. Eu ia fazer em forma de live, só que daria um pouco mais de trabalho e hoje eu estou com o tempo limitado. Para a glória do Criador, para o autismo soberano que eu estou gravando aqui para vocês sem interrupção, porque sempre tem interrupção no meio do vídeo
Mas, graças ao Criador, deu tudo certo. Tá bom? Essa é a leitura completa do que eles se baseiam no imbasável. O próprio Paulo não usaria véu. E o que você acha que ele falaria? Eu disse que ia finalizar antes, mas vou finalizar agora. O que você acha que Paulo falaria olhando para os cecebianos hoje em dia? Bom, é aqui que eu fico com essa leitura. E se você não concorda, antes de você rir como um bobo alegre, um abestalhado, ou você querer processar, ou você querer me calar, ou você ficar com raivinha e pedir pro seu Deus ter misericórdia de mim, eu desafio o seu Deus, que é um Deus falso da CCB, não é só da CCB, mas de todas as religiões possíveis e cientistas. Eu desafio o seu Deus e a você e a seu ancião e a toda a convenção que vocês fizerem a me mostrar na Bíblia de vocês que nós devemos usar o véu. Aí, quem sabe, quando eu tiver a minha esposinha de verdade, uma namorada de verdade, que tem o Messias de verdade no coração, eu digo, olha, mulher, você tem que usar o véuzinho. Bom, esse é um costume da mamãe católica que vocês herdaram. É isso. Tchau, tchau, viu? E saiam dessa seita antes que ela caia. É isso. Até a próxima refutação pelo texto completo.